Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 18ª aula de noções de direito do pré-LMG do Aprobado. Bom, gente, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente. Essa aula, 18 e a 19, vão ser 2 aulas que vão ser um pouquinho diferentes. Vocês vão entender o porquê. A gente esgotou na aula passada o tema da organização administrativa. E, diferentemente de outros temas, inclusive que a gente já viu aqui, processo legislativo, características da Assembleia, a gente seguia muito o texto da Constituição Estadual. E isso era muito bom. A gente ia lendo, a gente fez algumas observações que a técnica legislativa não era das melhores, mas a gente foi seguindo o texto constitucional e geralmente na prova é cobrado o verbete, né? A mesma redação da prova nas alternativas corretas e as incorretas é porque há uma alteração ali tornando a alternativa incorreta. No estudo do direito administrativo a gente até começa bem no tópico da administração pública, porque a gente começa o artigo 13, aí vem o 14, fala o que é direto, começa a falar o que é indireto, mas aí depois vem um bando de parágrafos no artigo 14, que se você tentar ler, tentar entender sem ter qualquer tipo de conhecimento anterior, você acaba se perdendo ali. Nomes parecidos, de institutos, e simplesmente a Constituição joga essas informações para nós. Então foi necessário toda uma explicação teórica, né, que a gente realizou nas 2 últimas aulas. A gente falou pormenorizadamente, deu exemplos de entidades da administração direta e indireta. Nós esmiuçamos o tema. Só que nessa aula 18 e na 19, nós iremos ler juntos o texto constitucional. Já que é o que cai na prova e precisava de uma explicação anterior, agora a gente vai ler. Então, e além de lermos juntos, eu vou negritar aqui na hora aquelas expressões-chave, né? Vamos ler juntos e vocês vão entender. Então, assim, vai ser um pouquinho diferente, porque vai ter mouse passando na tela, seleção de textos, mas eu acredito que metodologicamente é uma aula bacana de ser dada, ok? Então nós estamos em direito administrativo e nós fechamos a organização administrativa do Estado de Minas Gerais nesse quadro: administração direta, os poderes do Estado, os órgãos autônomos, a administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. E agora nós vamos lermos juntos.
como o artigo 13 e o 14 juntos, né, são muito grandes, porque o 14 tem 17 parágrafos, eu vou separar essa aula em dois para não ficar muito cansativo. Alguns parágrafos do 14 eu deixei de fora intencionalmente, porque realmente a Constituição muda de assunto de uma maneira muito abrupta. Então, guarda relação, sim, o parágrafo que eu não vou tratar com vocês, com o tema administração pública, mas não é uma das matérias que eu estou selecionando nesse momento para um curso básico. Pode ser que esse tópico não caia. Então, assim, seguindo a proposta, né, alguns parágrafos vão ficar de fora, porque senão a gente ia ter que fazer uma grande explicação antes de ler esses parágrafos. Mas são poucos, vocês vão perceber ao final. Então vamos lá. Alguns artigos a gente vai acabar lendo de novo, mas aí a gente aproveita para revisar, para conversar novamente. Ok? Então vamos lá. O artigo 13, ele está inserido então no título 3 do Estado, no capítulo 1 da Organização do Estado, na seção 4 da Administração Pública. Então vamos lá. A atividade de administração pública dos poderes do Estado e a de entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade. Aqui, o que é interessante? A atividade de administração pública. Vou gritar aqui. Por que isso é importante? Porque para aquela lembrança que eu sempre tenho feito, não confundir a administração pública com vinculação ao poder executivo. A atividade de administração pública, ela é uma atividade que pode ser desempenhada pelos poderes do Estado. Então, assim, e o que acontece? Os poderes do Estado trazem a ideia de que o poder judiciário e o poder legislativo atipicamente podem desempenhar a atividade administrativa. E, naturalmente, entidades descentralizadas são as entidades da administração indireta. Descentralizado quer dizer fora do centro. Centralizado é a administração direta. Então, a atividade da administração pública dos poderes do Estado e aquela que também é desempenhada pelas entidades da administração indireta, que aqui foi resumido com um verbete entidade descentralizada, mas não entenda que é uma entidade, mas é aquela desenvolvida por entidade descentralizada, ou seja, por uma autarquia, por uma fundação, por uma sociedade de economia mista, por uma demais entidade de direito privado, controlada direto e indiretamente pelo Estado, se sujeitarão aos princípios da. E aqui eu queria gravar a razoabilidade. Por quê? Porque o princípio da razoabilidade, ele é explícito na nossa Constituição Estadual e é implícito na Constituição Federal. Quer dizer que a administração pública federal, que está observando a diretriz trazida na Constituição Federal, não tem que ser razoável? Não é isso que eu estou dizendo. O princípio da razoabilidade existe na Constituição Federal de forma implícita e na Constituição do Estado de Minas Gerais de forma explícita. Ok? Então aqui a gente consegue entender agora que nenhuma palavra está aqui à toa. Se está falando aqui que a atividade de administração pública dos poderes do Estado, está querendo dizer que os poderes do Estado exercem, todos eles, a administração pública. Ok? Vamos para os parágrafos. Aqui está um parágrafo que a gente também já leu e que a gente chegou à conclusão que tentar entendê-lo é pior. Então vamos lá. A moralidade e a razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas para efeito de controle e invalidação em face dos dados objetivos de cada caso. O que acontece? É porque dentre esses princípios, os mais abertos, vamos dizer assim, os que poderiam dar mais interpretação subjetiva, são exatamente o da moralidade, que está sendo citado aqui, e o da razoabilidade. Então, o que esse parágrafo está dizendo? Olha,
É como se a Constituição estivesse dizendo, olha, eu sei que eu acabei de falar no caput que os atos da administração pública têm que respeitar os princípios da moralidade e da razoabilidade. Eu sei disso. Mas, para fins, quando eu for controlar e invalidar algum ato, quando eu for controlar ou invalidar um ato, eu vou apurar esses dois princípios em face de dados objetivos de cada caso. O que isso quer dizer, como que isso foi implementado, a gente não tem a menor ideia. Mas, para você tentar entender algo que é difícil de entender, está aqui a explicação. O que poderia ser objeto de prova? Trocar os os princípios da moralidade e da razoabilidade por exemplo, da legalidade e o da publicidade ou da eficiência. E você tem que lembrar, olha, os que mais são subjetivos, os que mais são abertos, em verdade, na hora de controlar e invalidar os atos, com base nesse princípio, vão ser apurados em face de dados objetivos. Decora que é uma coisa maluca. Ou seja, quando tem que ser invalidado um ato administrativo, usando como base, invalidado ou controlado, né? Usando como base o princípio da moralidade e da razoabilidade, nesse momento vai ser apurado em face de dados objetivos de cada caso. Você pode pensar assim, mas como assim? Pode invalidar um ato? Pode controlar um ato com base no princípio? Pode. Por exemplo, vou criar uma situação aqui. O gestor público exerce uma compra grande numa licitação e ele comprou um equipamento pior, vamos dizer assim. Poderia ter comprado um equipamento melhor. A administração pública poderia revogar essa licitação com base no princípio da eficiência. Essa licitação não é eficiente. Ou então com base no princípio da legalidade, porque não desrespeitou o ditame da lei tal que dizia alguma coisa. Estou querendo dizer, com esse singelo exemplo, que princípios podem ser base para controle e invalidação de atos da administração pública. E se forem utilizados como controladores e invalidadores de atos, os princípios da moralidade e razoabilidade, serão apuradas em cada caso em face de dados objetivos. É o melhor que eu posso fazer. Parágrafo 2º traz o princípio da motivação do ato administrativo. Quando diz, o agente público motivará, então vamos negritar aqui, o ato administrativo que praticar, explicitando ali o fundamento legal, fático e finalidade. Olha aqui, nós temos aqui 3 Fs. O fundamento legal, o fundamento fático e a finalidade. Professor, o que é isso aí? Isso aí você vai aprender numa matéria, se ela for cobrada no concurso, que chama Atos da Administração Pública. Tá? Por hora, você precisa saber que existe um parágrafo na Constituição do Estado que exige que o agente público motive os atos administrativos que praticar. E tem que explicitar o fundamento legal, o fático e a finalidade. 3 Fs. Ok? Então, vamos continuar. Bom, artigo 14 caput. A administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Né? Lembrando que eu acredito que nessa altura do campeonato você já desvinculou da sua cabeça ato administrativo como sendo exclusivo do Poder Executivo. Ok? Então, a administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Ok? É a que compete a órgão de qualquer dos poderes do Estado. Parágrafo 1º. A administração pública indireta é a que compete. Olha como é que a técnica legislativa não é das melhores.
Vou voltar um slide aqui. Quando a gente aprendeu a administração indireta, a gente foi vendo que quanto mais a gente caminhava para baixo, as características iam mudando de maneira paulatina. A fundação, por exemplo, as autarquias são sempre pessoas jurídicas de direito público. A fundação, no estado de Minas Gerais, todas são públicas, exceto uma. Ou seja, uma é pessoa jurídica de direito privado. Aí pula para as empresas públicas, já são todas privadas, e por aí vai. Ou seja, essa ordem, didaticamente, ela é muito mais lógica e, inclusive, é a que todos os professores de direito administrativo utilizam. Nenhum professor de direito administrativo começa assim, a administração indireta, vou estudar autarquia, depois vou estudar empresa pública, que aí você acaba confundindo tudo. Porque existem características, primeiro, que são comuns a todas as entidades de administração indireta, mas tem a características que são comuns às empresas públicas e sociedade de economia mista. Lembra que as duas juntas podem até ser chamadas de empresas estatais. Toma um golinho d'água aqui, gente. Então, mas olha como é que a Constituição do Estado de Minas Gerais resolveu explicar isso. A administração pública indireta é a que compete à autarquia de serviço ou territorial. Sociedade de economia mista foi para a última. Então não é a melhor didática. A empresa pública, a fundação pública, as demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. Entendeu? Hoje você já tem muito mais capacidade de ler esse artigo e na sua cabeça já saber algumas características das espécies da administração indireta. Mas se você partisse da Constituição para o estudo, eu acredito que poderia dar um pequeno nó na sua cabeça. Hoje você já consegue entender que a ordem aqui seria o inciso primeiro, a ordem metodológica, viu, gente? Depois seria o inciso quarto, depois seria o inciso terceiro, depois o inciso segundo e o quinto seria o quinto mesmo. Ok? Então, olha só que interessante. Estou vendo aqui o 2 trocaria com 4. O 3 está correto, vamos dizer assim, né? Então, agora nós vamos entrar em verbetes, em parágrafos que não foram, acredito, mostrados em aulas anteriores e que vocês vão ver. Não, foram sim, não foram todos, tá? Mas vamos lá. A atividade administrativa do Estado, se organizará em sistemas. A atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas. Principalmente a de planejamento, finanças e administração geral. Não falou que tipo de sistema que é? É sistema de controle? É sistema de gestão? Não importa. Até porque não fica claro na administração pública, no organograma do Poder Executivo atual, esses sistemas. O que você tem que saber é que a atividade se organizará em sistemas, principalmente a de planejamento, a de finanças e a de administração geral. Esse parágrafo não nos diz nada, ok? O que a gente pode extrair aqui é que essa organização em sistemas é exclusiva das atividades de planejamento, finanças e administração? Não. Porque aqui ele fala, o Estado vai se organizar em sistemas, principalmente essas áreas, mas podem ser que outras utilizem esses sistemas. Então, se na prova, o que eu penso aqui como examinador? E eu, gente, já estive como examinador. Já realizei, já trabalhei elaborando questões, eram questões do concurso de formação de soldados e o concurso de formação de oficiais da Polícia Militar. Então, ser examinador não é fácil também, porque fazer questão, tem muita questão já, né? Então, assim, sempre está tentando inovar e tudo, e assim, o que acontece? Quando a gente está no outro lado, no lado do examinador,
especialmente questões fechadas, para se evitar recursos judiciais, administrativos, né? O texto da lei ele é muito utilizado. Essa é a razão. A gente na época que eu fazia parte dessas bancas, a gente tinha a meta zero anulação. Então, para tomar muito cuidado, para fazer a questão, porque se você tenta sair um pouco do texto da lei, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu fiz esse parênteses só para falar assim, o que eu vejo aqui como uma possível questão? Olha, vai falar que a atividade administrativa do Estado se organizará em sistemas, exclusivamente de planejamento, finanças e administração geral. Aí a afirmativa vai estar incorreta, ok? O parágrafo 3º, sim, a gente já viu ele. É facultado ao Estado. Aqui é a palavra-chave inicial. É facultado ao Estado. Gente, então, como eu disse, é uma aula um pouco diferente. Por isso, quando eu seleciono, já aparece uma caixinha ali de ferramentas aqui do programa. Então, mas eu acredito que vale a pena aparecer isso, né, atrapalhando, de certa forma, você que está aí. Mas o que eu queria acompanhar é facultado ao Estado, ou seja, a criação de órgão autônomo, ela é facultativa. É facultado ao Estado criar órgão dotado de autonomia financeira e administrativa, segundo a lei, sob a denominação de órgão autônomo. Olha só que interessante, pela Constituição do Estado, aqui está falando que ele é integrante da administração direta. Então, um examinador bem maldoso, ele poderia falar assim, usando exclusivamente o texto constitucional, né, do artigo 14 da Constituição do Estado. O órgão autônomo não está na administração direta, só que a gente já sabe, com base na lei da organização administrativa, que os órgãos autônomos fazem parte da administração direta. Mas vamos falar de outras coisas aqui. Vamos relembrar. Primeiro que a criação desse órgão autônomo é facultativa. E quando o Estado resolve criá-lo, esse órgão ganha autonomia financeira e administrativa. Ok? Segundo a lei. Então, vamos lá. Ganha autonomia... vamos ver aqui uma outra autonomia que está fugindo agora. Autonomia institucional? Não. Ele ganha autonomia... Poxa, já foi difícil arrumar um, já quis arrumar outro. Autonomia legislativa? Não. A autonomia que se ganha é a FA, financeira e administrativa. Ok? Ok? Beleza. Aqui sim a gente começa, talvez em textos novos. E agora vocês vão ver que a gente passou por isso ao explicar a matéria. Parágrafo 4º. Depende de lei específica. Então depende de decreto, gente? Depende de portaria? Não. Tudo aqui depende de lei específica. E o que é uma lei específica? É uma lei que trate de um único tema. Ok? Depende de lei específica. 1. A instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo. Então lembre-se que a autarquia e a fundação, elas são instituídas, criadas por lei específica. Lembra que a gente olhou isso? Aqui o texto, para você agora entender com perfeição. E use a palavra que a Constituição gosta de usar. Se a Constituição Federal, uma Constituição de outro Estado, usou criação da autarquia, que, salvo engano, é esse o verbete que a Constituição Federal usa quando vai trazer, mas a gente está aqui estudando um direito administrativo da Constituição Estadual. Então, as autarquias, fundações públicas e órgãos autônomos são instituídos por lei específica. Já e aqui a gente retoma uma característica. A administração indireta ela pode ser criada e extinta, instituída e extinta. Não é verdade? Autorizada e extinta. A administração direta, não há possibilidade de entes da administração direta serem extintos. E qual a razão disso? Porque
porque eles são criados pela própria Constituição. Ok? Então tá. Depende de lei específica. Inciso 1. A instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo. Ok? Ok? Olha só. A administração direta ela não pode ser extinta, mas o órgão autônomo que integra a administração direta, este sim, ele pode ser instituído ou pode ser extinto. Ok? Ok? Então tá bom. 2. A autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36, sociedade de economia mista e empresa pública, e para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. Aqui eu tenho certeza, se a pessoa tentar ler, vamos supor que a gente não tivesse aquelas longas conversas aqui sobre administração indireta. A pessoa bate o olho num negócio desse aqui, ela cai para trás e desiste de fazer o concurso. Mas vamos lá, vamos entender? A autorização para instituir, cindir, dividir ou extinguir a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36, você vai substituir por Previcom, que é aquela fundação pública que é a exceção que pode ter personalidade jurídica de direito privado. Então vamos lá. A autorização para instituir, dividir e extinguir a Previcom, ou seja, a fundação pública, a única fundação pública do Estado que tem personalidade jurídica de direito privado. A autorização para instituir, cindir e extinguir a sociedade de economia mista e empresa pública depende de lei específica. Esse inciso ele é péssimo, porque olha só o que ele está. Ele poderia se desdobrar em vários incisos. Depende de lei específica a autorização para instituir, cindir e extinguir a Previcom. Depende de lei específica a autorização, e aqui é a palavra mais importante, viu? Porque o examinador gosta de brincar falando que é a instituição, tá? Porque uma coisa é a lei específica instituir, outra coisa bem diferente é a lei específica autorizar a instituição. A gente viu isso. Quantas entidades a gente colocou aqui, que eu trouxe o texto da lei, e o texto da lei fica autorizado o Poder Executivo a instituir, criar, etc. Então vamos lá, vamos continuar. Depende de lei específica, autorização para instituir, cindir e extinguir sociedade de economia mista. Depende de lei específica, autorização para instituir, cindir e extinguir empresas públicas. Ok? Então, essa questão, esse instituir, cindir e extinguir, eles não estão ligados apenas à Previcom, não. É uma técnica de redação isso aqui, gente. Depende de lei específica, autorização para instituir, cindir e extinguir a Previcom, a Sociedade de Economia Mista, a empresa pública. E ainda, mais uma hipótese, depende de lei específica a autorização para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. Lembra que até nas empresas públicas e sociedade de economia mista, na empresa pública o Estado tem 100% das ações, 100% do controle. Na sociedade de economia mista, ele tem 51% mínimo, né? Pode ter mais, só que ele tem que ter a maioria. Vamos supor que uma determinada sociedade de economia mista tenha 70% de controle pelo poder público e queira passar para 51%, ela não vai deixar de ser sociedade de economia mista, certo? Porque o 51% ainda é maior que 49%, o Estado ainda vai deter o controle. Mas vai depender de lei específica a autorização para alienar ações que garantam o controle dessas entidades, ou seja, Previcom, sociedade de economia mista, empresa pública. Fala sério, precisava de um contexto para você começar a entender o que está dizendo. Mas, vou ser bem sincero com vocês, o que mais é cobrado é a questão de a lei específica ela já criar, ela já instituir,
ou a lei específica autorizar essa criação, essa instituição, tá? Beleza? 3. Depende de lei específica a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas nesse parágrafo. Olha só, gente, isso aqui é de umas... Vou usar uma palavra feia, uma palavra imprópria, mas isso aqui é de uma maldade. Depende de lei específica a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua participação em empresa privada. Olha só. O que é uma criação de uma subsidiária? Grosseiramente, é nascer um filhote. O exemplo melhor que a gente tem é a CEMIG, que é uma sociedade de economia mista que tem várias subsidiárias. São filhotes, beleza? Outras empresas, mas que derivam da CEMIG e que fazem parte da estrutura. Ela detém controle, etc. Certo? Então vamos lá. Olha a pegadinha disso aqui, gente. Depende de lei específica, autorização para criação de subsidiária. Então, criação de subsidiária não é feita pela lei. A lei autoriza a criação da subsidiária, tá? Primeira observação, a subsidiária. A lei autoriza a criação de subsidiária. E como ele fala das entidades mencionadas nesse parágrafo, você começa a procurar, mas lá no inciso 1º, que está dentro do parágrafo 4º, fala em autarquia, fala em órgão autônomo. Mas vamos ficar no exemplo da autarquia, porque o examinador pode pegar aqui, ele pode falar assim, que a criação de subsidiária de uma autarquia tem que ser feita, tem que ser instituída por lei. Não. A instituição da autarquia por lei específica. Agora, se essa autarquia quiser criar uma subsidiária, quiser criar um filhote, ela precisa que a lei crie a subsidiária, ela precisa que a lei autorize a criação dessa subsidiária. Essa é a pegadinha do inciso, ok? E não só a criação de subsidiária, mas para que qualquer dessas entidades participe de alguma forma de alguma empresa privada, também precisa de autorização. Não precisa que a lei já preveja que essa entidade participará. A lei tem que prever a autorização para que essa entidade participe em uma empresa privada. Ok? Beleza? Então tá. Então agora vamos para o inciso 4º. Tentar explicar isso aqui porque esse aqui não é fácil. E ele tem essa redação truncada porque o inciso 2 teve alteração derivada de uma reforma administrativa que teve. E aí o problema de fazer reformas pontuais é justamente esse. Porque vamos lá. Inciso 4. Depende de lei específica a alienação de ações que garantam nas empresas públicas e sociedade de economia mista o controle pelo Estado. Aí você fala assim, mas peraí, a parte final do inciso 2 está dizendo isso também. Depende de lei específica. 2. A autorização para... Pula toda essa primeira parte. A autorização para, que está em negrito, alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. Parece, né, que é idêntico, né? Mas não. Perceba comigo. Ao fim e ao cabo, no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista, caso queira-se vender as ações, essas ações específicas que garantem o controle pelo Estado, são aquelas ações que eu falei com vocês que vai tornar o Estado acionista minoritário. Essa é uma grande alteração na estrutura da empresa. Por quê? Porque ela vai deixar de ser da administração indireta. Pelo menos não vai ser sociedade de economia mista mais. Ela pode ser... e nem vai ser a hipótese do inciso 5. Porque, deixa eu voltar aqui. Porque o inciso 5º... Cadê, gente? Aqui, ó.
as demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do Estado. Então ela vai deixar, se vender as ações que garantem o controle estatal, ela vai sair da estrutura. Então é uma coisa muito séria. Para que isso aconteça, primeiro, precisa de uma lei específica que autorize a alienação. Então, primeiro vai vir uma lei falando, fica autorizado o Poder Executivo a alienar essas ações. E se o Poder Executivo quiser, essa autorização ela pode não ser utilizada, certo? Se eu te dou autorização para usar meu carro, olha, você está autorizado, você pode nunca usar, né? Mas vamos supor que o governador, então, que eu estou criando um exemplo, viu, gente? Mas para elucidar, porque senão não tem jeito. Vamos supor que o governador queira, aí uma lei específica tem que autorizar a alienação. E se ele quiser, vai ter que ter uma outra lei que efetivamente aliene. Dureza, né? Eu só posso interpretar isso. Porque a Constituição eu tenho que entender, eu tenho que internalizar que ela não tem palavras inúteis. O inciso 2 diz, por isso que eu falei que o inciso 2 são vários no mesmo. O inciso 2 diz, depende de lei específica. 2. A autorização para alienar ações que garantam o controle dessas entidades pelo Estado. Que entidades são essas? As citadas no artigo. Dessas, o professor de português pode até falar disso com vocês já. Quando você tem 2 S's, passado. Entendeu? 2 S's passado. Então, qual que são as entidades que ele está se referindo? A Previcom, porque é a que se refere ao parágrafo 14 do 36, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Ok? Você poderia pensar, então, num exemplo absurdo de que para alienar as ações da Previcom não precisa de lei específica. Sim, não precisa, porque aqui está falando que somente precisa da autorização. Certo? Mas vamos lá. Então, continuando. A autorização para alienar as ações de economia mista e empresa pública, ela precisa ser autorizada. E o inciso 4º diz que depende de lei específica, não a autorização, mas a alienação em si, efetivamente. Ok? É isso que está dizendo. E é isso que você vai ter que decorar. Mas uma coisa é você decorar sem ter a menor ideia do que se está falando. Esses termos, empresas públicas, porque aí você cai na pegadinha. Se o examinador coloca assim, o inciso 4, tá? A alienação de ações que garantam nas empresas estatais, nas empresas públicas, trocar por empresas estatais e sociedade de economia mista, estaria errado, apesar de que empresa estatal ela é a junção das duas, né, como a gente viu, mas não é segundo o texto constitucional. Entendeu? Estaria redundante, né? Não é verdade? O que eu estou querendo dizer? Se você não tem ideia do que está se passando, você cai muito bem numa pegadinha de empresa pública, empresa estatal e por aí vai. Ok? Ok? Então, gente, a gente vai fechando aqui. Na próxima aula a gente continua a leitura e a gente vai passar por muitos parágrafos que a gente nunca viu, mas que, tendo esse arcabouço teórico, chancelando, pretérito, por isso que tem que ir com calma, né? Vocês vão conseguir entender, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e bora conquistar o crachá, hein?